eu sou o João. Seja muito bem-vindo a você que já é da turma e você que está nos visitando. Somos da Igreja Marcas Evangelho, Cariacica, Espírito Santo. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para chegar as notificações dos vídeos no seu celular, no seu computador, no seu dispositivo. Compartilhe essa aula com demais pessoas para que o reino de Deus possa se espalhar. E também eu queria dizer que eu não lembro o que eu ia dizer agora. E também pegue sua revista, sua bíblia, seu caderno para anotar as coisas que serão faladas durante a aula. E qual é o tema da aula de hoje? A gente está na aula 4 do Juvenis. Se trata de hedonismo, ser feliz a qualquer custo. Mas a qualquer custo? O que será que quer dizer com isso? Bora aprender? Bora aprender. Bora! Ei, Juvenis, como vocês estão? Que alegria estar aqui com vocês para mais uma EBD. É um prazer sempre poder sentar aqui, né, estudar com vocês essas lições maravilhosas. Esse trimestre nós temos visto, né, diferenças. Será que é verdade? Será que é falso? E hoje vamos estudar um pouco mais nesse trimestre sobre falso ou verdadeiro. E nós estamos aqui com uma mesa, só pessoas lindas para participar desta aula. Temos aqui 2 alunos, que é a Samila e o Alisson. Muito bem, e o nosso professor. Glória a Deus, pastor Ednilson, nós estamos aí para mais uma vez estar estudando com vocês. E nós vamos estudar hoje um assunto muito interessante, que é o hedonismo. Ser feliz a qualquer custo. E aí, você, juvenil, já pensou nessa ideia? Eu quero ser feliz a qualquer custo? Já ouviu essa propaganda, essa ideia? Alguém já comentou com você sobre isso? Nós vamos estar vendo na aula de hoje se isso é bom, se isso é ruim, se isso é falso ou verdadeiro. Mas antes nós vamos orar. Pai querido, te louvamos, Senhor, por estarmos aqui para aprender mais da Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações através desta aula, que o Senhor venha esclarecer nossa mente e entender, Senhor, um pouco mais, ó Pai, das artimanhas de Satanás contra nós, contra a juventude do dias de hoje, Senhor. Fala conosco, nos ensina, Senhor, a andar corretamente conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Paz Juvenis, meu nome é Manu e hoje eu vou ler a leitura bíblica em classe que se encontra em 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8. Finalmente, irmãos, vós rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissermos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Tchau! A paz do Senhor Juvenis, meu nome é Alexandre e hedonismo para mim, em 2 ou 3 palavras, significa a busca pelo prazer. A paz do Senhor Juvenis, me chamo Baruch e hedonismo para mim, em 2 ou 3 palavras, é a felicidade a qualquer custo. A paz do Senhor Juvenis, meu nome é Lara e hedonismo para mim, em 2 ou 3 palavras, a fuga do sofrimento. Paz do Senhor, eu sou a Duda e para mim hedonismo, em algumas palavras, é ter prazer e se dar bem. Estamos estudando a lição de número 4. Né? Estamos estudando neste último trimestre a respeito de ideologias do nosso tempo. Hedonismo
é uma dessas ideologias, né, que nós estamos estudando. São diversas as ideias que têm sido levantadas por alguns filósofos, alguns intelectuais, e ideias absurdas que vão totalmente contra os princípios bíblicos. E, muitas vezes, não conhecendo a respeito dessas ideias, por exemplo, o que é materialismo, o que é hedonismo, que a gente vai estar estudando hoje, o que é humanismo, mesmo a gente não conhecendo esses termos, a sociedade, né, como um todo, acaba se contaminando com essas ideias, né? E a sua cultura, a sua forma de se portar, o seu comportamento acaba sendo influenciado por essas ideias que surgem por meio desses filósofos e, infelizmente, acabam trazendo um conceito pecaminoso para dentro das suas vidas. Então, é muito importante a gente estar estudando sobre essas ideologias para que a gente não venha a ser enganado por esses discursos, né, por essas visões de mundo contrárias aos princípios bíblicos, né? Então, vamos estar falando um pouco sobre hedonismo. Pastor Ednilson, às vezes, né, os meninos estão aqui, a Samila, o Alisson está aqui, eles podem até comentar. Às vezes, eu vou me considerar uma jovem também, né, como vocês, mas nós, em meio, convivendo nessa sociedade de hoje, muitas das vezes a gente é pego sendo influenciado pelas ideologias, né, pelo mundo, através da mídia, das redes sociais, das amizades nas escolas, na faculdade, no trabalho. 24 horas a gente ouvindo isso, a gente é bombardeado por essas ideologias. E quando a gente para olhar e meditar esses assuntos, a gente vê como nós, muitas das vezes, até falamos frases que não é correta, frases falsas, antibíblicas, que defende essas ideologias, e nós vamos estar vendo isso hoje. A gente acaba se tornando um adepto de certas ideologias, mesmo as condenando. Mesmo a gente condenando. Então, é um cuidado, como o Pedro diz, nós temos que estar vigilantes. E como estar vigilante? A gente conhecer essas artimanhas, essas armadilhas, para que a gente não esteja sendo influenciado por elas. Agora, Alisson, o que você acha? O que é hedonismo, então? Então, pastor Ednilson, para mim, hedonismo seria uma busca excessiva pela felicidade e uma forma de buscar ser superior até mesmo às outras pessoas em relação a isso, em relação à felicidade, à própria felicidade e a busca pela felicidade também acima dos outros, ou seja, ser melhor que os outros em relação ao seu prazer próprio. Aí vem tudo, né? Um certo egoísmo, Sim. arrogância, Sim. exaltação, orgulho. Isso tá acontecendo muito nas escolas ultimamente, que é o que eu tava falando com a Flávia. O bullying tá sendo muito causado pelo hedonismo, Sim. por conta que as pessoas estão sentindo prazer em ver a outra sendo magoada, tá tendo até agressão física nas escolas ultimamente, porque as crianças estão sendo influenciadas nesse século pelas coisas que eles veem, pelas coisas que os amigos fazem, e isso vai crescer cada vez mais e vai se tornar adultos que vão sentir prazer em machucar outras pessoas. A busca pelo prazer, a busca exagerada pelo prazer, e para evitar o sofrimento, né? Ninguém quer sofrer, porque eles não querem ter a dor do sofrimento. Então, isso aí a gente tem que colocar bem destacado aqui. A busca pelo o sentido da vida para eles, é essa busca exagerada pelo prazer e a fuga do sofrimento. Isso é complicado. Ninguém mais quer passar por um momento difícil, sendo que a nossa vida é cheia de altos e baixos, cheia de dificuldade. E aí eu costumo dizer que, às vezes, a gente aprende mais na dor do que no prazer, do que na alegria, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, nós podemos destacar aqui esse aspecto do sofrimento, porque o hedonista, ele procura de todos os meios para ter prazer, mas também para fugir de qualquer sofrimento. Essa semana eu fiquei horrorizada. Eu vi uma notícia, era uma propaganda, e a propaganda dizia praticamente falava assim, eu não lembro as frases corretamente, mas o moral da história da propaganda que eles queriam trazer, a pregação deles pra gente é que nós somos a geração do não,
de nunca ouvir o não, você deve sempre ouvir o sim. Então, a propaganda, ela estava pregando isso, tipo, olha, gente, não, tipo assim, o não existe pra gente. Nós não somos a geração do não, é sempre o sim. Então, olha só, já é o hedonismo aí, para você nunca ouvir o não aceitar o não como resposta. Porque não Já tem, é o contrário da palavra, a Bíblia. Muitas das vezes nós, como cristãos, vamos ouvir o não. Isso Com não é certeza. certo, isso não é correto, isso não agrada a Deus, isso não pode, isso não é lícito, né? Então nós temos que nos livrar desses conceitos mundanos, né? Que hoje é isso, até mesmo na educação, a gente ouve nas escolas, nos livros, pessoas que se dizem cultas, ensinando e orientando os pais a evitar de falar o não para a criança. Porque o não é um certo desconforto, é um certo sofrimento. Não é que ela vai crescer e vai ficar traumatizada com o não. Sim. Que ela tem que aprender a ganhar tudo que ela quer e que não é assim na vida real. Pois é, Sabila, já que você está falando aí, a gente tudo tem uma história, tudo tem um começo. Sim. Da onde surgiu essa ideia? Então, pastor Ednilson, o hedonismo, de acordo com os historiadores, ele surgiu na Grécia Antiga e o principal, digamos assim, fundador foi o Arispo de Cirene. E ele tinha os mesmos pensamentos filosóficos que Aristóteles. Ele acreditava, né, que o humano deveria seguir, digamos assim, seu próprio coração. Ele deveria fazer o que ele queria, né? Igual um certo Rousseau, né? Rousseau aí, né? Então, acrescentando o que a Samila acabou de falar, né, sobre a origem, né, onde surgiu, como surgiu, né, também vale lembrar que esse termo, hedonismo, né, na Grécia, vinha de uma deusa também, a deusa grega chamada Edonê, né? Que ela era uma deusa que buscava o prazer, era a deusa do prazer, né? Então, Edonê, hedonismo, tudo se encaixa, né? Isso aí, muito Isso aí. bom, uma boa colocação. Bem, então, resumindo o que a gente já tratou até aqui, o hedonismo é a cultura do prazer. Não que a gente não tenha prazer e que o prazer é errado, porque até mesmo para a nossa sobrevivência nós precisamos, né? Tem o prazer, por exemplo, nós temos o prazer de nos alimentar. Quando a gente se alimenta, né? A gente de comer uma sacia esse comida prazer, bem aquela gostosa, pizza maravilhosa, aquela né? muqueca que eu amo, Lasanha. lasanha, Um tudo isso nos dá estrogonofe. prazer, não é? Sim, muito. Mas e aí, isso é hedonismo? Pois é. Agora, Bem quando você diferente. exagera Ai, não exagero, esse prazer, coloca isso como seu fim último, né? Como se fosse uma necessidade que você, toda a sua vida, todo o sentido da sua vida é sentir esse prazer, né? Aí tem a glutonaria, que já é o pecado, já é a extrapolação do prazer de se alimentar, né? E aí vem a sensualidade, o sexo, né? Que é um prazer, mas que ele é delimitado pelos princípios bíblicos. E tem que ser delimitado por isso, para que não traga uma forma desordenada do uso dessa parte da sexualidade. E são várias as outras áreas que a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não seja endeusado, usado de forma errada. E aí que vem a pergunta, o que nós temos feito, né, com o prazer, com esse algo que faz parte da nossa existência, que Deus nos deu, mas que muitas vezes nós temos usado isso para pecar, né? Então, não é errado a gente sentir alegria, sentir prazer em alguma coisa, numa alimentação, né? Num passeio, e ter amigos, né? E em comprar uma roupa legal que a gente gostaria de ter. O pecado e o hedonismo que a gente está falando aqui é essa busca excessiva de prazer. E É o prazer como um bem supremo, né? E Como se fosse algo... e também uma coisa assim, não importa o que essa Mila ou Alisson, alguém aqui vai passar. O negócio é eu quero ser feliz, eu quero sentir prazer, não importa as pessoas. Nem o que eu tenho que fazer, se é certo ou errado. O importante é eu ser feliz e eu sentir prazer. Mesmo que eu me Aí prejudique. entra o engano, né? Aí entra o pecado, né? Isso contraria muito as leis de Deus, né? Por exemplo, Jesus fala que o primeiro, os mandamentos mais importantes era amar Deus acima de todas as coisas e depois amar o próximo. Quando você busca essa busca excessiva pelas coisas, meio que você já
quebra todos os dois, né? E que é os principais. Que aí você já deixou de amar a Deus, tá amando Sim. você acima de tudo, né? Quando eu amo E a nós Deus. devemos amar o Senhor acima de tudo. Então, Sim. isso aí. Segundo o hedonismo, não tem problema algum a gente comer. O problema é a glutonaria, o problema é comer excessivamente. Não tem problema nenhum a questão da vida conjugal, né? Uma vida conjugal sadia, a sexualidade na vida conjugal, né? Na cerca ali proposto pela Bíblia, que é o casamento, que é a proteção dada por Deus. E o problema todo é essa questão do extremismo no prazer, colocar o prazer como fim último, como aquilo que você vai correr atrás com todas as suas forças para adquirir aquele bem, aquele prazer. O consumismo também é um certo hedonismo, né? Consumismo, alcoolismo, O droga. alcoolismo, as drogas, os celulares, né? Não, Samila? Né? Você estava comentando aqui, né? Pois é, o celular, as mídias sociais, que são formas de consumismo exagerados, que causam problemas sérios na nossa juventude. Então, tudo isso é um problema, é um prazer exacerbado, né, que acaba se tornando um grande pecado, né? Então, Juvenis, a gente está aí nessa aula aprendendo muito. Tenho certeza que vocês estão se identificando. Coloca aí no chat. Sejam honestos. Vocês já se pegaram? Meio que não tô nem aí, eu quero conseguir isso, eu quero conquistar. Ah, mas Flávia, eu não posso correr atrás do meu futuro, estudar, trabalhar? Claro, deve correr atrás do seu futuro, orar, buscar o Senhor, estudar, trabalhar, fazer a obra de Deus, mas sempre obedecendo os princípios bíblicos, né? Nunca querendo ser melhor do que ninguém, passar por cima de alguém para você ser feliz, para você alcançar o seu prazer, o seu objetivo. Não, nós não precisamos de humilhar ninguém, nós não precisamos de desejar ser melhor do que ninguém para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então, aquilo que Deus tem para você, se você ficar firme, temente a Deus e andar conforme a palavra de Deus, você vai alcançar as promessas do Senhor. E nós vamos agora ouvir uma pessoa experiente, né, que é o nosso pastor, e ele vai falar sobre as consequências. O hedonismo, ele tem consequência. Essa busca incessante pelo prazer, ao ponto de você não se preocupar com mais ninguém, somente você, e você tem que alcançar aquilo e ponto, tem uma consequência. E o nosso pastor vai estar falando para a gente nesse momento. Olá, queridos. O hedonismo é uma busca de prazer como fim em si mesmo. É uma busca desenfreada por um prazer que não pode preencher a alma, por um prazer que não pode trazer satisfação. Então, as consequências do hedonismo é uma frustração e um vazio muito grande. As pessoas que vivem na prática e na busca dos prazeres acabam tirando as suas próprias vidas ou precocemente ou de forma pessoal, porque o vazio se torna insuportável. As pessoas estão com uma sede, elas são motivadas pela mídia, pelos conceitos, por essa cultura pop, de que as pessoas precisam fazer o que quiserem para serem felizes. O resultado disso é a morte, a destruição, a anarquia moral, o descompromisso com a existência real. O resultado disso é a fuga, a depressão, o vazio, a solidão e, por fim, a morte eterna. Deus nos ajude. O pastor tem deixado aí a sua palavra a respeito das consequências. Diante dessas consequências, é claro que vocês são espertos, eu também sou, né? Nós também somos. A gente vai dizer não ao hedonismo, né? Nós temos que dar ouvido aos princípios da palavra de Deus. Nós temos que fugir de qualquer, não só do hedonismo. Vocês estudaram na última lição sobre o humanismo. A gente tem que fugir de tudo quanto é ismo, né, relacionado a essas ideologias, que nós possamos nos abraçar com o cristianismo. Então, que Deus possa falar melhor nos seus corações a respeito disso e que nós possamos colocar as nossas vontades, as nossas emoções sob o domínio do Espírito Santo. E é para isso que nós temos que estar sempre buscando a Deus em oração, nos nossos devocionais,
lendo a palavra de Deus, para que os princípios da Santa Escritura venham estar sendo nos influenciando cada dia mais. E todos os dias nós temos que estar se alimentando da palavra de Deus. Porque todos os dias, como a Flávia falou, estamos sendo bombardeados por essas ideias. Então, convido a vocês para dizer não ao hedonismo e sim ao cristianismo. Então, Alisson, de acordo com isso, né, que o pastor acabou de falar, que esse mundo que a gente vive não é fácil, né? Dizer não ao hedonismo, sim ao cristianismo. Para nós jovens, né, deixa eu me incluir novamente aqui no meio de vocês dois, para nós jovens não é fácil. Eu acredito que vocês na faculdade, nos cursinhos, né, muitas influências vocês devem passar por momentos difíceis, porque são bombardeados a todo momento, né? É fácil para você dizer não ao hedonismo e sim ao cristianismo no meio de tantas influências? Então, fácil não, né? Mas no momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, no momento que a gente se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, isso meio que tira um peso nas nossas costas, porque Cristo levou esse peso por nós, né? Então, não é fácil, mas Ele nos ajuda. Ele vai nos guiando. O Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, né? Quando a gente, né, Juvenil, quando vocês entregam a vida, o controle da nossa vida, quando você entrega o controle da sua vida ao Senhor, confia em Deus, o Espírito Santo tem liberdade, né, Alisson? Para cuidar, para guiar. Não vai ser fácil, mas a gente consegue, por causa do Espírito Santo, por causa da ajuda dele, que ele, quando nós deixamos ele andar conosco, viver, caminhar com a gente consegue vencer essas lutas, mas não por nossa capacidade, porque não é fácil, mas porque o Espírito Santo, ele tem o controle se a gente deixar ele agir em nossas vidas, né? Pois é, Flávia, então a gente tem que partir para o princípio de que nós temos que abrir mão. Renunciar. Abrir mão de muitas coisas, de muitos prazeres exacerbados, exagerados, né? Por um bem maior, que é uma vida de intimidade com Cristo. Uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Se a gente quer ter uma vida de busca, ter uma vida abençoada, uma família abençoada, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Só que isso, né, Samiri, tem aquela situação do sofrimento. Claramente. Passamos muitas vezes, mas eu queria tanto ser desse jeito, me importar dessa forma, ter esse tipo de atitude, mas se você abrir mão disso, teoricamente há um sofrimento, né? Vamos supor assim, há uma forma de dor, né? E isso é abrir mão para um bem maior, que é para o bem de Cristo, para o bem da comunhão, para o bem de uma vida com Deus. Então, é o que Paulo diz. Paulo diz que ele abriu mão de muita coisa que ele tinha, dos comportamentos, do que ele conhecia a respeito de tudo que ele passou. Eu abro mão de tudo isso por um bem maior, que é para o bem de conhecer a Cristo, para que a gente possa ter um conhecimento maior de Cristo, para que a gente possa ter uma comunhão mais íntima com o Espírito Santo. Nós temos que abrir mão desses prazeres que acabam impedindo, nos atrapalhando de nos aproximar de Deus. Então, Samila, qual o exemplo que a gente pode ter a respeito disso? Desse abrir mão para ganhar o bem maior? Como a gente falou no meio da aula, né, que a gente comentou, o celular é um exemplo que a gente fica muito tempo no celular e acaba deixando as coisas de Deus de lado, como fazer devocional, ler a Bíblia constantemente, orar. E um exemplo do que nós temos na igreja, né, é o jejum, que é praticamente uma renúncia de qualquer coisa que você vem praticando constantemente e que, não, digamos assim, que não agrada muito, como você tinha falado, né, Edilson? Como um exercício espiritual, né? Um exercício espiritual. Isso. O jejum tem essa ideia, né? De você se exercitar naquilo que
te dá prazer. Muitas vezes o pessoal faz jejum aí de uma Coca-Cola, né? De uma massa, uma tem pizza. Tem gente que faz jejum do chocolate, do doce, né? Da Coca-Cola, do café. Esse é um tipo de treinamento. Outros você de está celular, treinando, né? Você está Rede treinando social. para coisas até maiores e piores, né? Então nós temos que abrir mão desses prazeres, né? Para um bem maior, que é Cristo. Então, olha só, é um problema sério quando as pessoas se concentram no seu prazer pessoal, né, buscando satisfação própria a qualquer custo. A vida, ela se torna vazia. Uma consequência, o pastor já falou sobre algumas consequências, né? Isso também é uma consequência terrível, né? A vida torna-se vazia e, frequentemente, o resultado disso é a depressão. A gente vê muitos jovens aí, né, deprimidos, com vários problemas de saúde mental, e talvez uma das coisas, né, uma das situações que levam a isso é essa busca exagerada pelo prazer, né? Agora eu quero ler com vocês aqui o que o Dr. Martin Seligman, que é um dos especialistas em felicidade, eu nem sabia que existia essa especialidade, mas ele disse bem assim, que pessoas nascidas após a Segunda Guerra Mundial vivenciaram 10 vezes mais depressão do que qualquer geração anterior. E a razão disso é porque elas começaram a ter um foco no indivíduo, em si. Hoje em dia, os jovens crescem completamente com ênfase em si mesmo, buscando a sua satisfação e, como resultado, vivenciam níveis ainda maiores de depressão. Então, é um problema que não pode ser visto como algo normal, algo simples, né? Que, não, todo mundo, ele tem, o Adson estava comentando com a gente aqui, mas isso não é normal. Isso tem se tornado normal nos nossos dias. Sim. Né? Todo mundo, ele tem esse tipo de atitude hedonista, né? De querer uma satisfação própria. As pessoas não estão se preocupando mais com o todo. Por exemplo, antigamente as pessoas buscavam muito a comunidade, né? Trabalhar junto, a buscar um bem comum, né? A viver em sociedade e tornar-se importante por algo que realmente traga... As pessoas eram mais patriotas, né? Elas se preocupavam em servir, né? E servir o próximo, se alguém estava do seu lado precisando de ajuda, se preocupava. Hoje em dia, as pessoas estão tão individualistas que você entra num elevador, é raro alguém te dar bom dia. Você tá com um monte de sacola, é raro alguém se oferecer em te ajudar. Então, o hedonismo está tão alastrado que se tornou comum e simples, que as pessoas nem percebem. Sim. Que elas estão preocupando só com o bem-estar delas, só com o prazer delas. Até as propagandas pro exército, né, Diniz? Mudou. Antigamente, a propaganda era incentivando os jovens a proteger o país, a lutar pelo país. Hoje em dia, não. Como que é hoje em dia? A verdade é que os jovens, eles sacrificavam seus desejos pessoais por um bem maior. Por exemplo, o bem da nação. Sim. Agora não. Vamos ver primeiro o meu bem, o meu prazer. Venha, se aliste no exército, que você é uma pessoa importante, você vai se destacar, você vai crescer. Mostra, tipo, você se alistou, você vai ser bem visto. Tudo agora é o você, o eu. Querem, assim, elevar as pessoas, para as pessoas se sentirem bem, a vaidade do ser humano, né? Elevar o ego da pessoa, para ver se assim consegue que a pessoa faça um bem para a nação, com segundas intenções. Sim. E aí, juvenis, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Você Sabia? Onde vamos ver algumas informações que irão agregar na sala de hoje. E hoje vamos falar um pouquinho mais de umas curiosidades sobre o hedonismo. Então vem comigo para você entender um pouco melhor. Vem. O hedonismo é uma doutrina da época pós-socrática. E essa doutrina ela é definida da seguinte maneira, que a pessoa que segue o hedonismo, ou seja, este modo de viver,
ela preza pelo prazer imediato e individual e também ela preza em específico o supremo bem de si mesmo e a busca da felicidade como principal objetivo de vida. O hedonismo vem da palavra hedonê, que é o nome de uma deusa grega que era celebrada como a deusa do prazer. Então você sabia que o consumismo, as redes sociais usadas em excesso, a glutonaria, o álcool, a pornografia, as drogas, a libertinagem e muitas outras coisas, na maioria das vezes são influenciadas pela doutrina do hedonismo? Mas agora, talvez você não saiba, mas existe infelizmente ensinos hedonistas dentro de muitas igrejas. Esses ensinos hedonistas são disseminados através de mensagens antropocêntricas e coaches que não confrontam o pecado de seus membros, mas sim tentam deixá-los mais confortáveis possíveis, ou seja, não tocando na ferida deles. Pois o que importa para eles é o prazer pessoal acima de qualquer outra coisa. Tá, mas essa informação de agora você com certeza não sabia. Que até em filmes, propagandas e outros entretenimentos existe a doutrinação do hedonismo. E um belo exemplo disso é um dos filmes bem conhecidos e que com certeza talvez você já tenha assistido, que é o Rei Leão. Pois quando Simba, que é o protagonista do filme, vai viver na floresta com seus amigos Timão e Pumba, eles praticamente os três vivem uma vida em específico em busca da felicidade pessoal e de prazeres carnais, ou seja, eles vivem uma vida hedonista. Desfalecido, foi resgatado por dois personagens dos mais divertidos da Disney. Timão, um suricato, e Pumba, um javali. Eles atraem o jovem leão a uma vida que segue a filosofia Hakuna Matata, algo como uma vida hippie. O foco deles está voltado para os prazeres do dia, carpe diem. Não se preocupam com o amanhã, nem com as responsabilidades da vida adulta. A visão de mundo Hakuna Matata é a da ética hedonista. Trata-se de uma alegria tão animada quanto superficial e vazia. Hakuna Matata canta a felicidade de uma vida light, sem grandes responsabilidades e sacrifício. As delícias da adolescência são celebradas, desejos individuais imediatos são atendidos. O foco simbólico é a comida, o sexo e o consumo em geral. Mas uma cena muda tudo e marca a conversão de Simba, o início da mudança do herói decaído. Os três amigos contemplam o céu estrelado após se fartarem de comida. Quando começam a especular sobre a natureza das estrelas, Timão e Pumba têm uma interpretação materialista. Imaginam as estrelas apenas como vagalumes ou como gases, projeções dos seus desejos individuais. As culturas não reducionistas, como a moderna, simbolizam as estrelas como a orientação noturna, a luz nas trevas, o caminho a ser seguido. Elas são usadas para a articulação do tempo e para buscar sentido nos eventos da vida a partir de um plano superior. Para Simba, as estrelas são os reis do passado que contemplam a continuação de seus reinos no presente. Ele se lembra de seu pai, ainda vivo na sua memória subjetiva e também vivo na cultura de seu povo. Continua viva a memória do rei que legou a imagem da virtude e da responsabilidade ao povo. O amadurecimento moral depende da adequação subjetiva a um critério objetivo. Quando se conquista uma consciência objetiva, há o confronto da personalidade com a tradição moral dos heróis do passado, que deixaram um modelo na cultura. Esses modelos clamam por uma vida superior, por uma superação do próprio ego. A ausência de ideais objetivos é uma característica de uma cultura em crise. E foi isso, meus caros juvenis, esse foi o nosso Você Sabia de hoje. E lembre-se sempre, Deus tem que ser prioridade máxima em nossa vida e não nossos próprios desejos, pois quando fazemos isso, praticamos uma vida hedonista. É isso, fique na paz e tchau! Então, aos olhos de muitos jovens, não só na questão do exército, né, mas também muitos jovens estão usando, né, tendo a igreja, o trabalho, os esportes e até mesmo Deus como meio de satisfação própria. A né? vaidade. A vaidade, também. de buscar uma alegria particular. É claro que
Em Deus nós somos abençoados com a alegria do Espírito Santo. Isso é lógico. Mas a questão é que muitos estão esquecendo que fazem parte do corpo. Nós somos igreja, nós somos parte do corpo de Cristo. A nossa missão aqui é trabalhar para o reino, unidos, né, como um só corpo, para a glória de Deus. E se um membro sente, todos têm que sentir. Todo o corpo sente. E aí, hoje em dia, né, pastor, tem a questão da vaidade até mesmo na igreja, que às vezes um irmão, um membro está ali sentindo, pode ser que o outro não esteja. Sim. Porque disfarçadamente o hedonismo vai entrando até mesmo em meio dos cristãos, e essa vaidade, essa busca do prazer, até de querer orar, né, demais, e se destacar e sentir prazer, né, de ser mais usado que todo mundo. Temos que tomar cuidado, né? Não deixar isso dominar o nosso coração, né, pastor? Isso. E a nossa missão, né, é alegrar com os que se alegram, entristecer com os que choram, né? Chorar com os que choram. Exatamente. Né? E não o contrário, tá, gente? Não, Alisson? E realmente, né, essa busca por reconhecimento, essa busca por querer algo em troca, se a gente encontra até mesmo nos meios familiares, né? Por exemplo, o pai pede ajuda para um filho, o filho já vai lá e pergunta: o que eu vou ganhar? Vou ganhar alguma coisa? Ou um amigo, né? Vou falar: vem aqui me ajudar, vai ter comida? Não tem? Geralmente tem essas coisas, né? Ou seja, sempre querendo uma moeda de troca, querendo algo em troca, não fazendo por amor, né? Mas realmente por uma coisa que está por trás disso, daquela ajuda. O hedonismo, ele disfarçadamente, ele trouxe, tirou, na verdade, das pessoas esse amor em servir, essa alegria e o prazer em servir o próximo. Ele tirou isso das pessoas. Hoje, a gente serve, ajuda e faz algo em troca, como você disse, que é a moeda de troca. Eu faço, mas o que eu vou ganhar com isso? O que eu fiz? Mas, né, nossa aula tá legal, eu acho que é uma aula boa, e você aí pode participar, colocar no chat sua experiência, como que tá sendo. Se você, juvenil, já viveu algo que acendeu a luzinha aí na sua mente agora, tipo, isso já passei por isso, eu também já fiz isso. Então, você pode perceber que o hedonismo, ele está no meio de todo mundo. Então, coloca aí sua experiência no chat, que a gente vai indo para a conclusão. Mas antes da conclusão, chegou um momento especial, que é o momento da oferta. E eu quero te convidar a ofertar. Não deixe de dar a sua melhor oferta. Oferte agora, contribui para a obra do Senhor. Você pode ofertar pelo Pix, PicPay, você pode também aí fazer o depósito. E você que ainda não faz parte dos 1000 Valentes, está convidado para participar. Faça o seu voto e contribua para que nós possamos adquirir esse espaço maravilhoso. Venha fazer parte, seja um 1000 Valente. Me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele E aí, juvenis, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham estudado a lição de hoje. Então vamos lá pro quiz, bora! E a nossa primeira pergunta é: na filosofia, quem é o pai do hedonismo? Letra A, Platão. Letra B, Aristóteles. Letra C,
Aristipo de Cirene ou letra D, Epícoro? Tempo na tela. Ok, tempo esgotado. E para quem respondeu a letra C, está correto. Aristipo de Cirene. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 2. A palavra hedonismo tem origem em qual deusa da mitologia grega? Letra A, Afrodite. Letra B, Edonê. Letra C, Ártemis ou letra D, Diana? Tempo na tela. Tempo esgotado, e para quem respondeu a letra A, está errado. A letra correta é letra B, a deusa Edonê. Vamos para a próxima pergunta. Ok, vamos para a terceira pergunta. Qual é a principal busca do hedonismo? Letra A, felicidade. Letra B, fuga do sofrimento. Letra C, prazer pessoal. Ou letra D, todas as alternativas estão corretas. Tempo na tela. Tempo esgotado. E para quem respondeu a letra D, está correto. Todas as alternativas estão certas. Vamos para a próxima e última pergunta. Vamos lá? Pergunta número 4. Como se manter puro em um mundo marcado pelo hedonismo? Letra A, estudando filosofia. Letra B, estudando teologia. Letra C, lendo a Bíblia. Ou letra D, tendo comunhão com Deus? Tempo para a resposta. Ok, o tempo está esgotado. E para quem respondeu a letra D, está correto. Tendo comunhão com Deus. E foi isso, galera. Esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham respondido aí no chat. Tchau! Muito bem, então vamos concluir essa lição, né, com uma frase. Eu quero deixar aqui a minha frase. Cada um de vocês vão deixar aquela frase que mais tocou no coração de vocês. A minha frase é: felicidade é Cristo Jesus. E a sua, Alisson? A minha frase, como diz o rei Salomão: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Muito bem. Samila? Eu vou falar uma frase aqui que é o lema do hedonismo, né? Terei prazer ou vou me dar bem? Olha, gente, você, juvenil, coloca a sua conclusão aí no chat. Quero ver agora. Vou pegar o celular e vou olhar a sua conclusão. A minha conclusão é: cuidado. O hedonismo está aí perto de você, está em volta de você, tentando te influenciar, tentando fazer você participar desse mal. E fuja deste mal que é o hedonismo. Seja cristão e não hedonista. Que frase grande. Juvenil, colocou aí a sua frase. Quero ler todas as frases. Vamos ver qual frase será a melhor para concluir essa aula de hoje. E o Alisson vai estar orando, né, Alisson? Para a gente se despedir dessa turma linda que é o Juvenil. Espírito Santo, nós te agradecemos por essa aula maravilhosa. Que o Senhor possa ter dado entendimento para cada um que está assistindo e que isso possa frutificar na vida deles, na vida espiritual deles, na vida social deles, na vida com o Senhor. Que nós possamos ter conhecimento disso com sabedoria e graça, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, Juvenil, com todos com Deus.